Pois é, boa noite aí, pessoal. Estamos voltando aí com mais um Sem Limites, né? O primeiro da semana, hoje terça-feira, 29 de janeiro de 2019. Boa noite para todo mundo, você que está ligado, você que está ligada também. Vamos bater aquele papo. Hoje é o dia de fazer uma retrospectiva aí dos últimos dias, falar sobre cultura, falar sobre a cidade, falar sobre as coisas da Bahia também e do Brasil, né? Brasil vivendo aí esses momentos de profunda tristeza diante desse fato aí do rompimento de uma barragem aí que matou, desalojou, desabrigou, levou aí um infortúnio para inúmeras famílias aqui no estado de Minas Gerais, né? Pela segunda vez um fato nesse estado relacionado à mineradora. Mas é um assunto que a gente vai conversar daqui a pouquinho. O governador Rui Costa divulgou hoje no seu Papo Correria os nomes de 15 secretários estaduais. Aí nós vamos aqui abrir esse bate-papo com, inicialmente, o nosso convidado, agitador cultural e presidente da Academia de Letras de Jiqué, Júlio Lucas. Bom dia. Isso aí, boa Wilson. Noite para você, Júlio. Boa noite, Wilson. Boa noite, Brainer. Boa noite. Internautas, telespectadores. Internautas, quem está do lado de lá, porque sempre que eu vejo isso, eu só lembro de rádio, aí eu digo ouvintes. Mas boa noite, quem está aí do lado de lá, aí na audiência, um abraço aí para vocês. Pois é, do lado de lá da telinha, né? Quem está do outro lado. Estamos aí juntos. Júlio, a gente vai conversar sobre muitos assuntos, ao lado também do companheiro aqui da nossa jornada de todos os dias, o jornalista Rony Braine. Boa noite para você, Rony. Boa noite, Wilson. Boa noite, Júlio Lucas. Mais uma vez aqui, sempre com papos interessantes. Boa noite, pessoal de casa aí. Lembre de deixar sua curtida, compartilhar o vídeo. O programa só está começando. Pois é, te lembrando que hoje o governador anunciou o seu secretariado, pelo menos 15 nomes. Outros nomes ele disse que vai divulgar no decorrer da semana. Não teve grandes novidades, é bem verdade. É um nome novo, foi o secretário da Agricultura, que é o Lucas Teixeira Costa. Ele é um professor, foi convidado para a Agricultura, ligado à Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, o ESB. Professor Lucas Teixeira Costa passa a integrar o governo. Além dele, nomes anunciados, Bruno Dauster permanece no governo e na Casa Civil. Para mim, uma certa novidade, Jerônimo Rodrigues, que era da SDR, Secretaria de Desenvolvimento Rural, inclusive é irmão da Rita Rodrigues, né? Aqui de Jiqué, dentre outros, a Marta, a outra irmã aqui, que eu me foge o nome, uma amiga minha, que eu gosto muito, mas que o nome... Um abraço para a Rita. Para a Rita, em nome dela, toda a família, o Jerônimo assume a educação estadual. Uma secretaria muito pleiteada pelo PT, pelos partidos, pela influência, pela importância que tem, e a escolha recaiu sobre o Jerônimo. Para mim, uma certa novidade, né? Mas que ele possa desempenhar bem essa tarefa de coordenar, comandar a educação estadual. Na Fazenda continuou o Manuel Vitório, o Maurício Barbosa permanece na Secretaria de Segurança Pública, nenhuma novidade, o mesmo em relação à Secretaria de Administração Penitenciária, que continuou o irmão aqui também, falando dos irmãos, né, do Maurício Cavalcante, aqui promotor de que é também, e continua agora na infraestrutura Marcos Cavalcante, enquanto na administração penitenciária continuou o Nestor Duarte. Walter Pinheiro, que senador está encerrando aí, né, o seu mandato, está sem partido, permanece no governo, saiu da educação e agora é do planejamento. Davidson Magalhães, do PCdoB, ele será o novo secretário do Trabalho e Emprego. Fábio Vilas Boas, doutor Fábio, médico, continua na saúde. João Leão, o senhor não quer mais ser secretário, o senhor quer fazer a ponte. O negócio dele é a ponte. Ele dorme e acorda com aquela ponte lá ligando Margrande a Salvador. Agora ele vai carregar a ponte para o desenvolvimento econômico. Vamos ver se consegue. Agora é para valer. Vamos ver se essa ponte chega. Essa ponte sai, tem que sair daquela. Eu já vi aquela animação há muito tempo. Aquela perspectiva coletiva. Que ponte, né? Mas ainda na criação lá, né, da arte. Tem ainda Fábia Reis, promoção da igualdade racial, é um nome também novo.
Edelvino Góes continua na administração, o jornalista André Curvelo permanece na comunicação, o Paulo Moreno continua na Procuradoria-Geral do Estado. Tudo isso foi anunciado hoje no Papo Correria de Rui Costa, né, que ele faz nas redes sociais, no Facebook e nas demais redes sociais, e ele também falou sobre a convocação de 398 coordenadores pedagógicos aprovados no último concurso da Secretaria de Educação. E também falou de inscrições que começam amanhã para o programa Partiu Estágio. Eu já vou começar perguntando aqui ao convidado e também ao companheiro Rony Braime, com essa nova gestão, não mudou muita coisa em termos de nomes, né? Uhum. O Rui, será que vai fazer um governo tão bem referenciado, tão bem aprovado como foi o seu primeiro governo, que encerrou em 31 de dezembro? Você acredita que sim? Eu, para falar a verdade, Wilson, eu tenho acompanhado muito pouco essas né? questões, mas espero que sim, né, que faça uma boa gestão. Pelo menos diz que está organizado aí o Estado, né, em relação a outros, é o que a gente ouve dizer. Então, é hora de fazer alguma coisa e a gente conta com isso. E fico feliz que Jequié e a região sudoeste está bem representada aí, talvez por conta também dessa afinidade de Rui aqui com Jequié e a esposa dele, primeira-dama, né? Então é bom saber que Jequié tem um pezinho aí. A presença estado, né? do secretário Gerônimo, que diga-se de antemão, foi o coordenador da campanha. Né? Ele trabalhou na coordenação da campanha política, ele é de Aiguara, mas aqui da nossa região, teve passagem aqui na nossa região, e está aí agora, continuando no governo, quando continua, porque teve aprovação. Né? Então está aí o Jerônimo, que é aqui da nossa região. E você que está recebendo aí, né, aquela informação da pesquisa, sim, tem uma informação aí, Brian? Pois é, eu coloquei o link aqui, né? A gente está fazendo uma pesquisa lá do Jequié Repórter para saber a opinião, né, de você aí que está acompanhando a gente sobre a imprensa no rádio FM na cidade de Jequié. Basta você clicar nesse link que eu coloquei aí nos comentários e você vai responder o questionário em menos de 2 minutos. Você responde seu programa favorito, emissora favorito. Isso vai ajudar muito a gente ter uma noção de como está o público aqui em Jequié. Então, se puder ajudar, só clicar aí no link, né, Wilson? Pois é, Renê Souza, eu já vou mandar um abração aí para o pessoal que nos honra com a sua acompanhamento aí pelas redes sociais, né? O Renê Souza, grande Wilson, baluarte, que palavra que eu não ouço há muito tempo. Um baluarte, legal. Obrigado a você. Ângela Menezes, a Ângela, né? A professora Ângela, né? Ela fala assim, modelo, né? Dali Júlio Lucas. As najas estão ligadas ao programa. Naja é aquela cobra. É a cobrinha, ela botou a cobrinha ainda. Tem uma história, né? Dona Lana Bartilotti, minha companheira, e tem umas amigas todas que fazem parte desse grupo, que grupo das najas. São as najas. São venenosas. Mas às vezes eu estou num restaurante aqui, não, self-service, vou lá, aí desavisadamente, tranquilo e tal, aí vou almoçar. Quando chego em casa, ela tá lá com uma foto minha, pela porta, pela lateral, são as najas que estão em todos os cantos, fiscalizando. Na minha época de distribuir, isso para mim não era naja, não, isso tinha outro nome. Mas hoje é tudo alegria. Ângela Menezes, Luciano Medina, Antônio José Magalhães, Graciano Boaventura, Renê. Rita Rodrigues faz parte dessa turma. E aí complicou. Jussiara Souza. Jussiara. Rapaz. Deus seja louvado. Eu não quero nem saber o que é que acontece nesse grupo, nesses bastidores. Pois é. Falar em cultura, né? Agitador cultural, você disse que gosta dessa referência. Por que assim esse agitador cultural? Bom, eu creio que seja alguém que, primeiro, é um autodidata inveterado, não faz isso porque gosta mesmo, e desde a adolescência que eu estou nessa, né? Eu acho que é alguém que está, de alguma maneira, sempre fazendo alguma coisa pela cultura, porque eu entendo isso, que a gente passar pela vida, eu prefiro ser um agitador cultural, aí tendo a maior dificuldade para pagar as contas, de que estar na pele do presidente agora da Vale, né? Por mais que ele possa ser isento dessa responsabilidade, mas eu acho que a gente está aqui no mundo para tentar fazer o mundo um pouco melhor.
E pela cultura, eu estou sempre fazendo alguma coisa, criando, batalhando, me organizando com alguém, mesmo quando eu não quero, as coisas acontecem e acabo assumindo a responsabilidade de estar fazendo alguma coisa para melhorar o mundo. Então, acho que agitador cultural é um produtor cultural, mas sem tanta... sem a questão tão sistemática de estar trabalhando com isso profissionalmente, né? Pois é, quem usou esse termo uma certa feita, para eu ouvir ele se auto-intitulando, ou rotulando de agitador, foi o célebre, o Ali Salomão. É verdade. Uma vez ele me falou sobre... E o Jorge também vai na mesma... Jorge na mesma vibe. Pois é, e o detalhe, um dia desse, conversando com a senhora, amiga, né? E a gente falava, ela me perguntava assim, Wilson, você está em que rádio hoje? Que pariu. Aqui pode, sem limites pode. Eu passo todo dia acordando 6 horas da manhã. 6 horas da manhã, eu já estou na rádio. Já está ao vivo. Já está no emissora, uma pessoa me pergunta em que rádio você está. Isso me dá tristeza, mas nem todo mundo tem obrigação. Quando eu estava com o programa Tribos do Rock, que eu espero que volte em breve, Tribos do Rock, aí uma vez eu encontrei um rapaz, aí ele disse, eu ouço, o programa era semanal. Aí o cara disse, Júlio, eu sou seu fã e ouço o programa todos os dias. Aí eu disse, esse aí é um grande fã mesmo, o programa é semanal, ele está ouvindo todos os dias. Já diz tudo. Então essa senhora fazia essa pergunta, Wilson, você tem que rádio? Eu falei, toda a Rádio Povo, todo dia, de 6 da manhã, meio-dia. Que legal. Mas, Wilson, tu gosta de rádio, né? Eu gosto, tem um radinho lá em casa que eu sempre estou ligado. Só 20 e tantos, 30 anos de história. E tu vai aposentar quando? Meu amigo, a questão de rádio não é aposentar. Primeiro, você está trabalhando. Eu não vou botar um comércio. Fazenda, eu não tenho dinheiro para uma fazenda produtiva. Eu não sei fazer outra coisa. E as rádios ainda me aceitam. Né? O público ainda nos acompanha. Eu vou fazer o quê? Então, por essa razão, inclusive, agora já tem. A gente está se atualizando, tem aqui esse espaço, que é nosso, e que os amigos chegam. Todo dia tu muda alguma coisa, eu digo, isso faz parte da nossa vida. Inclusive, quero parabenizar o novo espaço. Tá já vim aqui umas 3 vezes. Cada vez que eu chego, está diferente. Mas esse é o Wilson que eu conheço. É verdade. Eu estou recebendo aqui uma edição da revista Muito Bem, né? Do nosso amigo Coim, você que trouxe aqui. O Coim faz um trabalho principalmente visual gráfico, muito legal. Tá bonita a revista. Essa questão gráfica é Next Media. A padronização gráfica de alta qualidade. Parabéns, viu? É difícil, eu sei o quanto é difícil. Coin é um guerreiro, mas né? Ele consegue ter muitos patrocinadores e tal, porque sem isso não se faz, é evidente, né? Mas a revista eu vou ler o conteúdo aqui daqui a pouco. Mais um abraço, viu, Coim? Coim é um guerreiro. Continua aí na luta, né? E essa questão gráfica aí é do meu amigo Léo Cezimbra. Léo Cezimbra, você já participou também, né? Eu estou sempre... Você está sempre. Eu estou na questão mesmo, editorial aí da revista. Quando o Coim deixa um espaço, aí eu coloco algum conteúdo. Porque é todo ocupado. E o Léo Cezimbra é nosso parceiro também. Que legal, mas a revista é um trio. Ela tem um visual gráfico muito bem feito. E é uma revista cara para botar no mercado. Cara, é isso que eu digo, ela é muito semestral. Semestral. E, Giquel, o que é que está acontecendo culturalmente aí, velho? Então, né? Uma pauta aí? Hoje vai ter, né? O Júlio Lucas está aqui, vai participar hoje do bate-papo lá sobre cultura, né? Sobre a fomentação cultural lá no Contramão, junto com as figuras importantes da área cultural em Jequié, né? Com o Marcon Santana e o meu amigo Jomir Gomes, e provavelmente mediado por Lucas Ribeiro, que é o anfitrião, que é lá na Contramão. Isso. Né? E para falar em cultura nos tempos de hoje, tem que ser na contramão. Tem que ser na contramão, então, tem que ser na contramão. É o bar e restaurante, um espaço cultural que fica ali no Campo do América. Passo ali, é caminho meu todos os dias. Fui convidado, ele chamou de debate, mas eu não sei nem por que eu fui convidado, né? Eu acho que você é um agitador cultural, você é um agitador. Tem pessoas mais apropriadas para participar de um debate sobre a cultura em Jequié, mas eu aceitei justamente por isso, porque como um agitador cultural, a gente não pode fugir, o agitador, né? Não pode negar fogo. Não pode negar a agitação, né? Agora, Júlio Lucas, uma dúvida aqui. Você, enquanto agitador cultural, está sempre em eventos culturais. A gente começou falando de política, né? Nesse novo governo,
o Ministério da Cultura deixou de existir, né? Ele agora foi incorporado a um ministério chamado de Cidadania. A gente não sabe ainda se o Ministério da Cultura, se a cultura em si vai perder um respaldo com isso, se não vai. Qual é a sua visão do que o poder público tem que fazer pela cultura, da participação dele na cultura? Essa história de cultura institucionalizada é uma coisa meio recente, né? Eu acho que o primeiro país que resolveu fazer um Ministério de Cultura foi na França, no final dos anos 50, já em quase 60, e só em 85 que o Brasil veio ter com a abertura, né? Com aquela quase abertura, em 85, a gente veio ter um ministério, aí depois chegou em 90 com o Collor, já deixou de ser ministério de novo, depois voltou a ser. Eu fico muito apreensivo, porque, primeiro, não é questão de ser uma pasta, ministério ou uma secretaria vinculada, que vai determinar o cuidado e o carinho, mas pelo próprio discurso do atual presidente, dessa gestão aí, que ele vem, eu acho que tem muita coisa que precisa ser corrigida. Eu acho que a Lei Rouanet, por exemplo, eu acho que ela precisa ser melhor socializada com os outros países, porque estava com os outros estados, as outras cidades, porque estava muito concentrada no eixo Rio-São Paulo e com grandes nomes. E, então, eu acho que corrigir essas coisas é necessário. Agora, abolir, dizer que tá com problema, está com defeito, e simplesmente abolir, eu acho preocupante. Eu não tenho muita esperança que a cultura vingue muito nessa gestão, pelo próprio discurso dele. A cultura tem muito a ver com a liberdade de expressão. Exatamente. E a liberdade de expressão, ela é muito irreverente. É um pensamento assim, bem simplório meu. E os questionamentos da cultura irreverentes, às vezes, vai de encontro o que os governos aceitam. Sim, sem dúvida. Legal, isso tem uma... E quanto mais autoritário for, menos cultura teremos. Né? Renê Souza, conhece? Renê, rapaz. Artista, ele diz com assim, certeza. Júlio Lucas, meu amigo, em Deve. Um abraço. É verdade. A gente tem um projeto... Nada de montar Arlequim. A gente tem um projeto aí... Me deve esta, é o que ele diz. É verdade. Leila Andrade está aqui ligado... São mais de 10 anos esse projeto. Minha amiguinha Maslova Andrade, prazer, Maslova, saber que você está aí nos acompanhando lá em Salvador, onde você estiver. Almir Filho, Antônio Brito, Murilo Ribeiro Marques, esse é o pessoal que está aqui com a gente. Abração, Renê. Teve uma que já lhe mandou aqui uma cutucada. Lana Kelly Bartilotti Fonseca. Minha companheira. Cuidado com as najas. Esse negócio pega. Atrás da... A Ângela botou aqui uma portinha e ó, o olho de trás da porta, que loucura. Ai, meu Deus. Mas vamos lá, esse pessoal tá tudo de boa, tudo gente maravilhosa, tá aí nos acompanhando nesse programa de hoje. E eu começava falando aqui, que tristeza, né? Que tragédia, que a gente fala, quantas vidas a gente ainda vai pagar aí por conta dessas coisas, essa lá de Brumadinho, né? Horrível. É muito triste, e eu vou ser muito simples nisso, viu, Wilson? Eu digo isso desde a adolescência que eu falo isso. O que está acabando com o mundo são as grandes corporações. Acabando com o mundo são as grandes corporações. Por outro lado, nas bases, a gente não tem uma cultura, justamente uma cultura que dê acesso à população, educação, senso crítico. A gente estava falando sobre isso agora há pouco. Então, é muito triste ver uma situação dessa, uma tragédia mais do que anunciada, e a gente falou aí sobre duas grandes tragédias, mas eu soube que volta e meia rompe uma barragem dessa aí, sem grandes proporções, mas está acabando com o meio ambiente, está afetando famílias, né? Dessa vez foi... Só para você imaginar, né? Uma empresa, a segunda maior empresa do país, não é isso? Fazer um refeitório abaixo, quer dizer, no curso do rio, né, no curso do rejeito que se descer. Então, isso mostra, se ele não tem esse cuidado com os seus funcionários, imagine se vai ter com o meio ambiente, com a população em geral. Então, eles só querem lucro, e é o lucro que está acabando com o planeta. Isso é fato. O planeta
é uma conta que não fecha, essa conta de consumismo, desenfreado, e eu estou com a natureza, estou com essas famílias, estou com os trabalhadores, a mão de obra barata nesse país para dar lucro e apenas para gerar pontos na Bolsa, né? E dizer que o Brasil está indo bem por conta disso. Independente de questão ideológica, eu acho que isso vem se arrastando há muito tempo, de governo em governo, né? Recentemente aí distribuíram essas concessões aí para aproveitar o boom da China, que a China estava comprando, o preço estava bom do minério, e aí tome-lhe mineradoras e sem condições nenhuma de fazer uma fiscalização séria, e ainda o atual presidente foi eleito dizendo que ia diminuir mais ainda essa fiscalização, flexibilizar essa fiscalização. Parece que tinha corrupção também na fiscalização, né? Que eles compram auditores. Né? Eu soube que foram presos agora, né? 5 pessoas hoje, eu acho. Sim. E já sob suspeita de corrupção. A corrupção é sistêmica no país. Onde tem dinheiro, tem essa loucura, né? E então a corrupção é sistêmica e o que está acabando com o planeta são essas grandes corporações, e eu acho que um país como o Brasil, que tem tantos recursos e tanta capacidade para se desenvolver e para trazer bem, porque eu acho que progresso significa qualidade de vida. Progresso não são números. Para mim, progresso é qualidade de vida. Então, eu contei um episódio que eu vivi em 2008, quando um grupo ligado, lá de Minas, de Sete Lagoas, ele veio para Jiqué com o propósito de explorar aqui e colocar uma mina de ferro-gusa. E eu acompanhei de perto aquele projeto. Estive lá em Sete Lagoas, o prefeito da época era o Dr. Reinaldo Pinheiro, e, na verdade, lhe confesso que, no nosso olhar, e o meu, inclusive, como filho dessa terra, que quer ver Jiqué pujante, minha ideia só era o que representaria, em termos econômicos, em termos de emprego, em termos de fazer a cidade pulsar, porque dizia assim, se vier a Ferro Bahia, virão outras mineradoras que são concorrentes e que aqui tinha uma jazida, segundo eles, enorme. E nesse processo, nós fomos lá conhecer algumas empresas de Sete Lagoas, me chamou a atenção alguns detalhes. Foram justamente aquele rejeito que saía Eu fui em 2 mineradoras, né, que fazia aquele trabalho, descia aquela corrente assim de fogo, né, da água de fogo. A água que eu digo, a lava, né, líquido, e descendo, e aí saía aquele rejeito. Eu olhando aquilo ali sem entender bem, e vi também muita espécie de árvores, aquela árvore de reaproveitamento, né? Que eles chegavam, aqueles caminhões, para fazer o carvão, e aí tinha que fazer o reflorescimento. E eu pensava assim comigo, mesmo entusiasmado com a ideia, eu pensava assim, rapaz, e lá em Jiqué vão fazer isso tudo? Quem está acostumado a ver as coisas de Jiqué, não tenha dúvida, no Jiqué as coisas caminham meio... E quando eu vi o terreno que foi doado, porque ainda está lá, você chegar lá, eu tenho algumas fotos daquele terreno, com a festa. Eu lembro dessa época. A prefeitura adquiriu e doou, e eu fui lá, eu tenho fotos do local, com placa, com a coisa. Aí me veio um pensamento assim, eu lembrei de Sete Lagoas e pensei comigo, aqui vai fabricar, né, vai fazer derreter, vamos falar na linguagem, essa pedra bruta derrete para transformar no ferro-gusa, que era exportado, naquela época o empresário dizia que ia para a Austrália. E o que descer aqui só tem uma cavidade do outro lado que iria direto para o Rio das Contas. Mas numa proximidade de 40 metros. Ia descer para o Rio das Contas. Aí eu falei, rapaz, eles iam fazer uma lagoa? Aonde ali? Então, é complicado. Aí a gente vê, naquela época, eu falei assim, que azar o nosso, que o preço caiu no mercado, os empresários que tinham interesse encontraram o ferro mais barato em outra região e não vieram. As jazidas continuam e eles sabem disso. No momento certo, Agora, por outro lado, já nos chama, desperta a atenção. Não é só vir
colocar Eu isso acho aí, que, né? que eu não sou contra o desenvolvimento, não sou contra o progresso, né? Gera emprego, gera renda, tudo bem. Agora, eu acho que tem que ter muita responsabilidade, tem que ter muito cuidado. Os impactos ambientais são inevitáveis, mas tem que ser mínimo possível e tem que pensar numa contrapartida para a comunidade, tem que oferecer, chegar a uma grande segurança, empresa, principalmente, e, né? acima de tudo, dizer, o próprio presidente da Vale disse, quando ele chegou lá assustado para anunciar essa catástrofe, ele disse que o relatório dizia que os riscos são mínimos. Eu acho que deveria ser zero. Eu acho que se não for zero, não dá para fazer. Não vale a pena, né? Destruir a cidade inteira. Se não for zero, como é que você vai botar famílias em risco? O meio ambiente, esse rio aí é afluente do São Francisco. Eu nasci na beira do São Francisco, em Paulo Afonso. Quer dizer, vai acabar com o rio da integração nacional, que já está agonizando há algum tempo. Agora que melhorou um pouquinho, está com 30 e poucos por cento da sua capacidade. 30 e poucos por cento, que antigamente isso já era um absurdo, mas chegou a bem menos que isso, né? Então, eu acho que tem que ser zero o risco, tem que ter certeza que não há risco. E eu vi um especialista falando que esse rejeito ele poderia ser reaproveitado para construir tijolo, pode, talvez, eu não sei, eu sou um leigo, mas pode pavimentar estradas. Por que não fazer isso? Por que não ter essa contrapartida para a comunidade? É verdade. Criar né? E aí, casas populares. Voltando a Jequié, há poucos dias atrás eu recebi 2 vídeos que o cidadão me mandou, ali na região do Curral Novo, naquelas imediações, e de pessoas que me mostraram ali em imagens o que vem sendo praticado na retirada e extração de areia no Rio de Conde. Rapaz, é algo assustador. Mas está tudo corretamente. Né? Mas tem uma licença ambiental. E essa licença ambiental? Pois é. Como é que ela é dada? Agora foram presos elementos aí, indivíduos afastados do emprego, porque davam essa licença ambiental. Primeiro diz que não tem capacidade de fiscalizar tudo isso. E ainda querem acabar com o IBAMA, diminuir, né, desqualificar o IBAMA, como querem desqualificar a Lei Rouanet, como querem desqualificar os trabalhos. Eu acho que não é por aí, o caminho não é esse. Tem uma entrevista hoje da coordenadora do Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente, do Ministério Público da Bahia, a doutora Cristina Seixas Graça. Cristina Seixas Graça. Ela detalhou como que funciona esse órgão estadual em busca de garantir a segurança da população e dos trabalhadores das barragens existentes na Bahia. Isso é o que ela diz, né? Ela é um órgão que tem esse foco. Ela diz, tem buscado garantir a segurança desses empreendimentos e atividades minerárias e outras atividades que utilizam barragens diante do que aconteceu inicialmente lá em Mariana, né? Já foi em Minas, aquele caso da Samar. De lá para cá, todos nós estamos instaurando procedimentos para apurar e investigar as condições dessas barragens. O Ministério Público já tem diversas ações e procedimentos instaurados buscando garantir que o órgão ambiental faça essa fiscalização. Isso é obrigação. Espero que estejam fazendo mesmo, né? Temos aqui a mineradora aqui. Nós temos duas. Duas que envolvem diretamente o Rio de Contas. Uma em Maracá e do Vanádio, e a outra do Níquel, aqui que é mais abaixo, né? Que é em Itajibá. São duas. A de Itajibá diz que já é uma outra estrutura também, não sei. Eu também não entendo nada disso. Tem uma relação direta com os rios, né? E principalmente com o nosso rio aqui, o tão sofrido Rio das Contas. Se eu acho que há possibilidade de ser reciclado esse material e ser convertido, inclusive, em material de construção, deveria não haver risco. Risco zero, impacto mínimo e ainda ser convertido em benefício para a população. Ontem reuniram-se em Barra do Rocha, aqui nessa região, né? Prefeitos de 9 municípios aqui que são banhados pelo Rio das Contas, se eu posso usar esse termo, banhado, né? Que criaram um conselho deliberativo e consultivo de gestão bonito, né? E acompanhamento da barragem de rejeito da Mirabela. Foi ontem esse assunto que foi tratado. A reunião
definiu que o órgão permanente deverá acompanhar questões de segurança da barragem, que vem sendo questionado pela população ribeirinha, notadamente as comunidades que ficam a jusante, ou seja, abaixo, né, da mineração de níquel de Itajubá. Um acordo também foi selado para que a Prefeitura de Itajubá somente renove o alvará da mina Santa Rita, que hoje tem papel decisivo na arrecadação e economia do município, que seja, né, depois de criado esse conselho, que todos os laudos fiscalizadores estejam em dia e tal, isso tudo. Aí participaram do encontro representantes de Barra do Rocha, Itajubá, Piauí, Batã, Ubaitaba, Aurelino Leal, Itajubá, Gongogi, Itacaré, além de ambientalistas e lideranças territoriais. E eles decidiram mandar uma carta aí para o governador do estado. Como foi ontem assim debatido. Porque tem umas barragens com risco, né? Saiu uma pesquisa da agência aí, fez um relatório, tem 11 barragens da Bahia que tem o risco de catástrofe, né? Que não é acidente. Chama de acidente, mas não é um acidente, Pode chamar de acidente. Pois é, tá aqui o Lucas Ribeiro, né, Lucas? Vai falar. Olha, Lucas. Hoje tem um evento lá vamos fazer a substituição aqui? Vamos fazer aqui Você não vai ficar, não? Vem aqui para você nos explicar um pouco. Aqui a troca é ao vivo, ó, trocou. Mas a bermuda ainda bem que você tem, rapaz. Não se preocupe que só o mundo está vendo isso. Todo mundo está ali curujando aí. Olha, ele passou ali e tal. Lucas, boa noite. Boa noite a todos os espectadores. É uma satisfação grande isso, estar aqui mais uma vez, compartilhando um pouco dos acontecimentos lá do Na Contramão com você e com o grande Rony. E hoje a gente convidou aqui o Júlio Lucas para vir por cá, porque ele é um dos participantes aí desse debate, né? Quem é que vai ser debatido mesmo? Pois é, Júlio Lucas, além de poeta, jornalista, agitador cultural, uma figura muito importante para a cena cultural de Jequié, e vai estar conjuntamente com Jomi Gomes, que é um grande ator, que já realizou trabalhos, inclusive, fora da Bahia, né? Ele foi, inclusive, ator principal de um espetáculo de Shakespeare, dirigido por uma diretora de teatro inglesa, né, um trabalho que ele desenvolveu nos principais teatros do sul do país. E o Marcon, que é um músico, né, e produtor cultural daqui de Jequié. Então, essas três figuras ilustres vão estar hoje lá no Na Contramão, falando um pouco sobre o cenário cultural da cidade de Jequié, né? Os artistas têm enfrentado muitos problemas para desenvolver os seus trabalhos, e essa será a temática do debate de hoje. Pois é. O que é dificuldade assim? A gente vê, né, rapaz, esse sofrimento assim, do artista, da produção cultural no interior, há anos, né, que a gente ouve isso. O quê? Eu entendo que começa pela própria cultura. Né? As pessoas acham que a arte não tem importância, quando eu acho que é fundamental, a gente sabe que é fundamental. Então, começa por uma questão de cultura, vem de berço. A gente está num país que não gosta de ler, que gosta de dançar, mas não gosta de um espetáculo de dança, que não vai ao teatro, que Jequié não tem cinema, espero que venha a ter em breve. Então, já começa por essa questão de cultura. Segundo, as pessoas têm que entender que associar os empresários, associar seu nome a um espetáculo artístico, ele está agregando valor, ele não está fazendo favor. E eu fico muito chateado quando eu vou visitar uma pessoa conhecida e tal, e diz, não, eu vou fazer dessa vez para lhe ajudar. Isso me mata, viu? Isso me mata porque é complicado. Eu estou levando uma proposta. Você vê associar um nome como um Salgado Maranhão, que a gente trouxe aí, um cara que que faz 80 palestras no ano nos estados, nas universidades norte-americanas. O cara foi gravado por Elba Ramalho, por Zizi Posse, por Ney Matogrosso. Aí chega aqui em Jequié, pela amizade, por uma proposta de cultura solidária, né, de economia solidária, onde cada um dá uma forcinha para ele estar aqui presente, e a gente tem dificuldade com o empresariado e tal. E tem a questão também da estruturação do setor cultural institucionalizado pelo município, que tem que funcionar em parceria com a comunidade. Né? A gente não deve ficar esperando por isso. Tem que correr atrás, passar o chapéu, fazer de qualquer jeito, mas tem que
ter essa estruturação, né? Agora, a gente tem observado nos últimos anos, assim, que tem surgido algumas iniciativas privadas, né, pessoas. Vamos citar aí o Contramão, outros ambientes, que criaram essa ideia de fazer com que a cultura floresça, aconteça, de uma forma sem aquela dependência, mesmo também encontrando dificuldades, né, Lucas? O caso de vocês, por exemplo, vocês discutem temas num ambiente noturno, que é um bar, que é um local da pessoa ir com lazer e tal, e tenta envolver seus clientes e busca isso, né? Não só isso, o Na Contramão. A Toca do Raul é um espaço maravilhoso que tem prestado um serviço importantíssimo para a cena cultural jequiense. O museu foi reativado e felicito aqui os responsáveis por colocar lá as pessoas certas, sabe? O João Batista é um cara que entende muito da história do município. Júlio, além de entender, tem essa capacidade de dialogar e de interagir com o público, mas falta um compromisso mais verdadeiro do poder público em fomentar políticas, né, que favoreçam a produção cultural. Então, eu estive recentemente na Secretaria de Cultura, pedindo um apoio simbólico para honrar um prolabore para os palestrantes que vão numa contramão, que as palestras são abertas ao público, e de imediato me disseram que não adianta eu ir lá pedir nada, porque nada eu irei conseguir, a não ser alguns cartazes, se eu pedir com antecedência de 2 meses. Então, não dá, né? Isso é incompreensível que uma Secretaria de Cultura de um município como Jequié, que gasta na casa dos milhões no período junino, não pode fornecer a um palestrante que vai ministrar uma conferência gratuita, aberta à população, um prolabore de 50, 60 reais, para o cara pelo menos pagar o seu deslocamento. Então isso é incompreensível, mas as pessoas têm se movimentado, as coisas têm acontecido, acho que esse seu programa mesmo tem prestado um serviço muito importante, são iniciativas valorosas como essa, voluntariosas, sobretudo, que têm tornado a cena minimamente efervescente, né? Deixa eu mandar aqui alguns abraços. Murilo Ribeiro Marques, o pessoal continua aí ligado com a gente, aqueles que estão entrando agora, Nayara Cristina, Léo Nascimento, Ilka Borges, Ilka é da creche Santo Antônio, viveu aí momentos de muita apreensão, né? Só que felizmente... dentro de um contexto assim, que eu entendi. Hoje até uma senhora me ligou para saber. A creche vai ser o aluguel do prédio, água, luz e tal, paga pela própria fundação, e a prefeitura mantém os funcionários, o material pedagógico, de apoio pedagógico e material escolar, essa coisa, mas a manutenção, o aluguel... Que bom, né? Porque já é uma mão dupla aí, né? Eu digo porque a importância de um projeto como esse, como também a cultura, também esses projetos sociais, essas iniciativas sociais, elas não têm como a gente mensurar o valor, né? A importância que é até econômica para o município. Claro. Porque se você investe em educação, você está investindo, no futuro você está diminuindo em gastos com segurança pública, está diminuindo em gastos com saúde pública, porque se você está investindo em questões sociais que minimizam os problemas sociais, ou investindo em cultura, você está diminuindo essas questões, né? Perfeito. Esses gastos futuros, mas não tem como saber exatamente isso. Eu acho que essa é a grande dificuldade, né, Lucas? De mensurar, não é, Júlio? O alcance que esses projetos têm. Como, por exemplo, o Maracás tem um projeto, tem o Concris, que é um grupo de recital, crianças que já tem mais de 10 anos. Então, tem crianças que começaram com 10 anos e hoje já tem 20. E já tem algumas, eu acho que eu até já falei isso aqui, tem umas que já são jornalistas, tem umas que já escreveram seus livros, tem umas que já são professores. Então, a grande maioria... Então, o desdobramento disso... E você chega em Maracás, eu fui lançar meu livro lá, e eu dei autógrafo como se eu fosse um showman, entendeu? Por quê? Porque existe essa cultura da literatura lá dentro. Então, seria maravilhoso, e eu venho fomentando isso aqui em Jequié, que um dia Jequié tivesse essa cultura já naturalmente, até por conta da própria história de Jequié, né? Pessoas como seu pai, Wilson Novaes, como Luiz Cotrim, a ideia de
o próprio Ali Salomão, quer dizer, uma cidade que tem uma história bonita em relação a isso, e é por isso que me motiva. Pois é, eu mando um abraço aí para o Léo Nascimento, Vilma Penha, Hélio Lima, Marisa Fontinelli, Rita Souza, Diná Teles dos Santos, Lucila Lago, Janice Reis, nosso companheiro jornalista Wilson Midley, Sueli Bispo. Abraço, Wilson. O Wilson. Lucila foi minha aluna, salvo engano. Pois é, Marlene Pitombo, Sueli Bispo. Esse pessoal está todo ligado aqui com a gente. Agora eu estava me lembrando assim, de um dia desse, divagando, né? Diz que quando a gente vai ficando mais velho, vai tentar rememorar muita coisa, né? E eu estava lembrando do passado, quando só tínhamos de Jiqué, a Rádio Baiana de Jiqué, única emissora de rádio, e o Jornal de Jiqué. Por muitos anos foi assim. Tinha um grupo aqui de jovens que tinha o Clube do Cinema. Sim. Rapaz, esse Clube do Cinema, eu era guri mesmo. Eu nem participava. Eu era menino de ir para o cinema trocar revista, né? E fita de cinema. Mas não era do Clube de Cinema. Agora tinha uns rapazes bem jovens. Eu lembro de muitos deles, que eles faziam um programa na rádio, assistiam um filme e depois eles iam discutir o filme. Isso é maravilhoso. A música... Até uma proposta da década de 1960 e 70. Eles iam discutir filmes, eu não entendia nada. E um deles escrevia a coluna de cinema no Jornal de Jiqué. Uma síntese do que discutia. Imagine. É estranho isso soar ousado hoje, né? É, porque se a gente pensar em... falando de outro planeta. se a gente pensar em... clube do rock and roll. Inserir na programação das rádios comerciais. Grupo, já com outros participantes, tinha um clube de rock and roll no qual eles pegavam o nome deles e colocava sobrenomes daqueles artistas. O Krupa, João Vitor e companhia. Pronto, Vitor. Era, eu me lembro bem, Tube Jacker, que tinha um Jacker. E, rapaz, aqueles caras faziam uma agitação numa época que a cidade, né, mas a coisa pulsava. Né? Interessante, né? E hoje a gente fica cobrando isso. Lucas tem até um projeto chamado, que a gente pensa em fazer um cineclube, funcionar no museu, como também o Elias e o Pablo, que é filho de Paulo Krupa, que faleceu recentemente, sim. Com o Elias também, que é filho de Carlos Zé, também pretende fazer um clube de revistinha. Certo. Tudo isso o museu pode ser um centro para essas iniciativas. Porque o museu não precisa ser uma coisa estática. Não, então, lá a gente tem revistas, tem jornais, a gente tem pode projetar alguns filmes e fazer essas discussões. Eu gosto muito disso. O Lucas é cinéfilo. Que jovem que nunca viu uma telona, como a gente chama. Deve ser uma grandeza. Adultos. A grande maioria. E não gosta. Até porque, Wilson, só tem cinema em 8% das cidades brasileiras. Né? Na Bahia tem 417. Na Bahia tem 417 municípios, nós não temos cinemas em 10 municípios baianos. Principalmente as distribuidoras multinacionais em shoppings. Eu conversei há pouco tempo com um rapaz, um jovem, 30 anos, vamos aí colocar, né? Mais do que isso. Ele falou assim, rapaz, que Brasil eu vou ter de ir para o cinema, assistir, ficar 1h30 sentada no escuro assistindo filme, se eu posso assistir. Ele nunca viveu a experiência, certamente. Amigo, se você tivesse aprendido a ir no cinema, porque eu lhe digo, para mim, numa cidade que tenha um shopping, um cinema, que hoje é no shopping, né? E eu não assisti o filme só se for uma coisa. Se for em Salvador, eu tenho que ir no cinema. Em Salvador, tem um filho que mora lá. Sensacional. Aí a gente tem que ver um filme. Inclusive, mandar um abraço aí para São José. Espero que chegue em breve. O Zé Marcos, eu até estou devendo a ele uma E há muita gente, Wilson, eu tenho descoberto assim aos poucos, interessada em cinema em Jiqué. Rony aqui é cinéfilo, né? Fez metade do curso de cinema. Sangue novo, um cara que saca muito de cinema, tem uma percepção muito crítica. Verônica, jornalista, a menina que adora cinema, conhece, muito, escrevia muito, né? Então há muita gente interessada em cinema. Eu acho que esse clube, Júlio, já está constituído. Você está precisando mesmo formalizar fisicamente lá no museu. Imaginemos, teve 3 cinemas. 4, né? Chegou a ter 4, chegou a ter 3. O Cine Jiqué, 1.500 e algumas coisas. Era o segundo maior cinema da Bahia. Mas lotava.
na base do ventilador. Calor infernal. Robson Roberto fez um documentário contando a história do cinema de Jequié, e eu, minha mãe, e 2 gêmeos, Leandro e Leonardo, filho de uma amiga da minha mãe, nós 4 estávamos na última sessão do Cine Jequié. A última, só quem estava lá era a gente. Eu não era nem nascido e você estava lá. A última. Ia passar Riquinho. E aí não exibiu o filme, porque ele falou que só tinha nós 4 e não ia exibir o filme para 4 pessoas. Olha que coisa. No outro dia fechou. A gente está falando disso aí. Já foi de uma nova fase do cinema. Sim, a última fase. Uma tentativa que foi feita, mas que não deu certo. Não deu certo. Quando tentaram fazer... Cine Bonfim, onde era a Arte Corpus. Diz que era o pequeno cinema dos grandes filmes. Um cinema para 300, Isso aprende com João Batista. Né? Que maravilha, né? Tinha uma galera que, se não subisse na parte ali do alto do cinema, que era chamado galinheiro, para gritar, para fazer zoada, para chamar a atenção do bandido quando o artista... Quem não sabe o que é cinema... Quando o bandido ia chegar... Quem não sabe o que é cinema tem que assistir Cinema Paradiso. Porque quem vê aquele filme vai entender e quem vivenciou cinema na infância se vê naquele filme. Eu vou lhe contar, eu fui o dinheirinho do jornal, porque eu vendia jornal em quilo. Como eu imprimia o jornal e perdia muita folha de jornal, aí fazia aquela perda, eu fazia o saco, ia para o meio do mercado, da feira antiga, que era na Praça da Bandeira, e vendia o quilo para quem? Para os caras que enrolavam fumo e sabão. Eles compravam o quilo de papel de jornal, né? Aí eu vendia, aí eles faziam meu dinheiro para ir para o cinema. Nunca faltava. Dinheiro do cinema. Depois me julgam mal por ser nostálgico. Essas experiências são muito ricas. É muito diversa das experiências de hoje. Eu acho que gostar de coisa boa não é nostálgico. Que os caras que pintavam lataria de carro também compravam, aí pronto, não faltou mais nada. Eu juntava de jornal para vender. Eu acho que coisa boa não tem época, não deixa não perde seu valor. E acho que tem que ser assim. O que falta hoje é a juventude compreender isso, porque as informações estão muito pulverizadas. Agora também, e essa ferramenta é maravilhosa. A gente está aí online. Né? Em cultura, e a gente está puxando o cinema, porque é a chamada 7ª arte, né? É a última. Agora tem algumas colocações a serem feitas. Por exemplo, pessoas que têm grana, ela pode ter uma sala de cinema dentro de casa. Ela já não corre o risco de ir para o cinema, conviver com outras pessoas. Ela chama um grupo de amigos com a tela enorme dele. É isso tem, né? Aquele home que vem de qualidade. Já tem muito isso também, que não tinha naquela época. Deve ser muito bom para quem pode. Agora eu ainda prefiro ver o povão lá, fila, enfrentar fila. A experiência. E é a própria questão de muitos filmes, os planos abertos mesmo, eles são feitos para ser visto no cinema, né? Feito para ser visto em tela pequena. É feito em tela grande, entendeu? Ou isso eu queria só lhe pedir, quebrar um pouquinho o protocolo, que eu realmente não perco nenhuma oportunidade, ainda mais diante de uma audiência tão privilegiada como essa sua, de exigir do Poder Público Municipal de Jequié um cuidado maior com a Biblioteca Municipal. Sim. Eu sei que eu sou chato com isso, eu sempre falo. Já transferiu, mas continua a mesma coisa. Ela saiu de onde? Da Secretaria de Cultura foi para a Secretaria de Educação. Lá são, são 16 computadores que estão lá subutilizados, um acervo precário, computadores, ar-condicionados que não funcionam, banheiro que não tem papel higiênico, que não tem sabonete, as cadeiras e as mesas todas de madeira. Se tiver um incêndio ali, destrói tudo assim, em questão de segundo. É um espaço insalubre para a produção do conhecimento para quem quer estudar. No fundo do Cine Bahia. No fundo do Cine Bahia. Um lugar desconfortável. Na verdade, era o espaço todo. Né? Reduzindo o espaço. E extremamente mal cuidado. Em protesto, vou lhe confessar. Um dia, porque eu marquei uma entrevista com o Emerson Pinto, ele mora ali em frente, quando ele está em Jequié. Como era o lugar mais próximo para conversar com ele, eu voltei na biblioteca. Mas me deu uma tristeza sem eu confesso precedentes. Depois que dividiu ali com o Cine Bahia, nunca mais entrei. Eu só fui essa vez. Ficou feio, esteticamente ficou feio, mas o espaço ainda é amplo, entendeu?
mas, melhor... sobretudo, o acervo, porque é precário mesmo. Não sei se ainda tem. Não, quando chove, a biblioteca fica cheia de baldes espalhadas ali, no lugar onde as pessoas sentam. Então, mandar um abraço para as pessoas que trabalham lá, aquelas meninas são voluntariosas, sabe? Estão trabalhando assim em condições realmente indignas, e é preciso que a prefeitura deixe de lero-lero e tome uma postura realmente, uma postura com relação a isso. E aquela ideia, né? Não fomos nós que fizemos, não é responsabilidade nossa. Parece que é essa a ideia. Essa não foi nossa. Então, isso se aplica às velas culturais, não é? São outros espaços aí obsoletos que poderiam também, assim, com poucos recursos, Júlio, desenvolver projetos interessantes. Em parceria com a comunidade. Né? Com a comunidade, com a iniciativa privada. O Centro de Cultura de Jequié, como é que está? Que é do Estado. Pois é, é um espaço que os artistas de Jequié não têm acesso. Né? Eu tenho uma pessoa como única responsável pela movimentação cultural do Centro de Cultura, chama-se Astro Braine. Porque os espetáculos de teatro, os bons, os excelentes, os ruins, os besteiróis, quem traz é ele. Então, quando o Braine dá um tempo, você vê que ele parou ultimamente de trazer espetáculos de Jequié. Acabou. Então, a segunda maior casa de espetáculo da Bahia, que só perde para o Teatro Castro Alves, depende unicamente do empenho de uma pessoa, o senhor Astro Braine, que é ele que traz os espetáculos. Fora isso, não tem se Braine parar, o Centro de Cultura para. É o que aconteceu. O que tem mais lá? Aí o que tem lá é formatura, é festas de coisas que não tem nada, eventos que não estão relacionadas com a finalidade última do espaço. Entendi. Torcer que Braine reative o Centro de Cultura. Eu me lembro que nessa pancada aí de Braine, dessa turma, uma época um governo desse aí, da época de Antônio Carlos, saiu um projeto de fazer, eu sempre conto esses casos, viu? Projetos de cultura, Centro de Cultura da Bahia, fiz padrões. Sim. Tinha várias cidades, Conquista, Itabuna, Valença e tal. O de Jequié, por alguma divergência política, tiraram de Jequié e botaram em outra cidade. Mas, rapaz, aquilo nos incomodou. A gente criticou. Veio depois, em outra época, o Centro de Cultura que se levantou a nossa autoestima, porque veio mais moderno. É um espaço lindo. Um espaço lindo. Mas a gente ouve falar isso. É fisicamente perfeito. Está lá, mas não tem. Salas ociosas. Para manter, né? Altíssimo. Deveria ter uma resposta. E esses eventos, por exemplo, você citou aí de Braine, né, que é produtor, tem um custo, né? Para utilizar. E eu acho, inclusive, que a prefeitura deveria facilitar o trabalho dele, dar um aporte econômico para que esses espetáculos que ele traga, não só quem possa pagar vá assistir, mas que a comunidade também possa ter acesso. Porque ele já trouxe espetáculos aqui grandiosos, sabe? Nossa. Excelentes. E que só quem pôde pagar assistiu, né? Maria Quitéria, Jesus. São vários, né? É o espetáculo Luiz Gonzaga, Capitã da Areia, que foi o espetáculo mais lindo que eu já vi na minha vida, com a Companhia Baiana de Patifarias, né? Um dos últimos... Vixe Maria, Deus e o Diabo na Bahia, né? Então, um dos últimos que a gente, inclusive, teve a oportunidade de entrevistar, foi o Lelo com a Bofetada, um espetáculo que tem mais de 20 anos em cartaz. Isso. Eloy Oliveira, Sul Souza, Karina Torinho, Adonis Silva, Neuza Venturinho. O pessoal não está dando muita opinião, não, está só assistindo. Dourado Sons, qual o caso? Não está gostando desse papo, vamos abrir essa mesa. Diná Teles, todo esse pessoal está aí ligado. Tem muita gente nos assistindo, mas está naquela de só observar, né? Só urubu servando, como diria Chico Sainz. Pois é, gente, é de que né? Nossa, de que todo dia a gente está cobrando alguma coisa, está sempre nessa pegada aí, mas a gente não pode, e vocês mais jovens, inclusive, tem que passar isso adiante para ter pessoas. Mas é difícil, viu, Wilson? É difícil. É de você realmente querer desistir. É muito difícil. Olha, Wilson, eu sou psicólogo e eu tentei, há 2 anos atrás, oferecer um serviço gratuito à Prefeitura de Jequié, no Presidente Médici. Falei, poxa, eu vou atuar aqui como psicólogo social. Rapaz, eu peregrinei naquele colégio durante 1 mês. Eu não consegui. Eu não consegui. Em outra oportunidade, eu selecionei 4 músicos daqui de Jequié, amigos meus. Vamos fazer um projeto chamado Arte na Escola. Nós não vamos cobrar nada à prefeitura, absolutamente nada. Nós vamos simplesmente levar bateria, baixo, guitarra e fazer uma homenagem à Legião Urbana.
vai ter um show ao vivo na escola, vamos levar todos os discos e ministrar uma palestra. Eu achei que era uma ideia maravilhosa. Eu fui na Secretaria de Educação umas 30 vezes. Depois me sabatinaram, me colocaram numa sala com 5 funcionários da Secretaria de Educação, fizeram 500 perguntas, inclusive em quem eu estava apoiando no pleito eleitoral. E aí inviabilizaram. Eu não pude desenvolver o projeto pela prefeitura. Aí eu fui desenvolver nas escolas do estado. Desenvolvi em todas as escolas estaduais. Em algumas eu tive que retornar. Em outras que eu retornei eu não consegui desenvolver porque a comunidade queria participar e não tinha segurança para todas as pessoas que estavam presentes. Então, existe, acima de tudo, uma falta de boa vontade mesmo, sabe? Inclusive de acolher essas propostas voluntariosas. Você está oferecendo um serviço gratuito. Não precisa dar R$1, nem um combustível. E dificulta. Que então, coisa, né? Lamentável. É de entristecer. Gente, um abraço aí, agradecendo ao Lucas Ribeiro, agradecendo ao Júlio Lucas. Né? Hoje o papo foi um papo muito à vontade, se falou aqui de quase tudo. Cris Santos acaba de nos acessar e está também aqui nos acompanhando. Deixar aí com vocês, né? Fazer esse chamamento, porque vocês já estão atrasados, né? Pois o Lucas Ribeiro me convidou para esse, que eu não chamo de debate, mas um bate-papo, e a mesa redonda tem que ser bastante extensiva mesmo, para todos que estiverem participando lá, estiverem presentes. Daqui a pouquinho lá na contramão, ali em frente ao posto Campo do América, às 19 horas, entrada franca, a produção cultural de Jequié, desafios e possibilidades. 3 grandes artistas jequienses debatendo esse tema. Está toda a comunidade jequiense convidada. E Wilson, muitíssimo obrigado mais uma vez. Aqui é porta aberta. Pelo espaço, Rony, forte abraço. Vai... Desculpe os trajes aqui, nada formais. Obrigado, Wilson. Rony Brainer. Sem censura. Ao público aí, o pessoal que está aí do outro lado aí, acompanhando a gente. Um abraço. Quem puder sair da zona de conforto, estiver por aqui por perto, aparece lá para a gente bater o papo. Tá legal. Um abraço, gente. Até quinta-feira. Amanhã tem o Papo de Boleiro. Obrigado ao Rony Brainer. Aqui Rony é o nosso homem dos 15 ou 20 instrumentos. Aí ele que faz a coisa. Sorte tua. Valeu, um abraço. Tchau. Tchau.